Muito bem. Então vamos voltando aqui para a segunda parte da nossa aula sobre instalação de redes Profibus, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a transmissão e comunicação de dados no RS-485, que é a base do Profibus, né? Os dois cabos lá enviando dados. A gente viu que o Profibus ele tem no máximo a limitação de 32 equipamentos por segmento, tá certo? Aqui contando estações de engenharia, qualquer equipamento que tem o endereço Profibus e os repetidores. Só que na prática a gente usa entre 23 ou 24 equipamentos por segmento, tá bom? Então, se em um segmento a gente já tem 2 repetidores, né? O número máximo de estações aqui, o número teórico máximo seria de 30 equipamentos, tá certo? Porque os 2 repetidores eles também vão contar como equipamentos nos segmentos. Os segmentos das redes Profibus eles são eletricamente isolados, porque o que é que forma segmento? É o repetidor, né? Então, eu posso ir colocando equipamentos na minha rede, chegou no máximo lá, ou seja, uma distância máxima que pode percorrer o sinal, ou número máximo de equipamentos no segmento ali, esses 32, na verdade menos que 32, né? Eu coloco um repetidor de sinal e ele pode continuar do outro lado do repetidor, porque o repetidor ele tem a função de regenerar esse sinal. Okay? Ou um link de fibra ótica também tem esse poder. O que é o link de fibra ótica? Está chegando o cabo elétrico Profibus, você liga ele no link de fibra ótica, a partir do link vai passar a ser a comunicação Profibus em fibra ótica, tá certo? Do outro lado também tem que ter um link, né? Porque está chegando fibra, tem que converter a fibra de novo para o cabo metálico, né, do Profibus. Então, essa parte também gera um novo segmento, tá certo? Os links de fibra ótica também geram novos segmentos. E a maioria dos fabricantes, eles recomendam o número máximo, que a gente fala o número N máximo de repetidores, né? Você não pode ficar repetindo o seu sinal indefinidamente, porque vai acabar gerando distorção, mesmo que regenerando nesse sinal, tá certo? Ele não é generado de uma maneira perfeita, e atraso também, ok? Então, ter o tempo de processamento ali do sinal, tá? O tempo de transmissão, então, à medida que você vai repetindo, isso acaba gerando um atraso. Então, em relação ao equipamento lá da ponta, a comunicação é atrasada com o início da rede, ok? Geralmente, esse número de máximo de repetidores é 4 repetidores, ok? Mas isso pode variar de acordo com o fabricante, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na média são 4 repetidores. Muito bem. O cabo Profibus, como eu falei, ele já tem um conector específico, esse conector que está mostrado aqui, tá certo? O conector ele é um conector DB9, ó, tem aquela forma meio trapezoidal, né, com 9 pinos aqui, tá certo? O conector geralmente ele tem essa chavinha aqui em cima, tá? Que é para a gente ligar ou desligar o resistor de terminação. Aqui a gente tem as entradas do cabo, tá? Então o cabo ele entra nesse orifício aqui e se você precisar continuar a rede, você pode fazer isso no próprio conector, ó. Tem uma saída aqui, então você simplesmente conecta o cabo aqui e pode continuar com a rede. Então, aquela forma de varal que tem a rede, né? Ela é feita diretamente no próprio cabo, tá certo? Nesses pinos aqui do conector, nem todos são usados. Basicamente, a gente usa o 3 e o 4 para transmitir. Lembra que o 485 ele precisa lá do A+, e o B-, né? Que é os dois cabos que a gente chama lá. Então, basicamente, usa esses dois. E o 5 e o 6 são para energizar os resistores de terminação, né? Porque a gente vai ver que os resistores eles têm que ficar o tempo inteiro alimentados com 5 volts, ok? Então, essa alimentação vem dos pinos 5 e 6 do conector. Como eu falei, né? Esse aqui também é um outro exemplo de conector Profibus, né? Repare que aqui também é DB9, tá certo? Os cabos eles vêm com duas indicações de como deve os conectores vêm com duas indicações de como devem ser ligados os cabos. Ó. Geralmente vem na forma de uma setinha. O anterior também tinha, só que era uma setinha na forma roxa aqui, tá certo? Então o cabo ele sempre tem que entrar nesse sentido aqui. Então o cabo entra nesse
primeiro orifício, e se for necessário o cabo continuar a rede, você vai ligar o cabo nesse outro orifício aqui com a seta de saída, tá certo? O cabo, então, entrou aqui, lá dentro também, se abrir o conector, ele vai ter a indicação de como ligar, geralmente está escrito A ou B, ou mesmo tem a cor, tá certo? A cor aqui nos próprios parafusos aqui de ligação. E se for necessário sair com o cabo para outros escravos, ele vai naquele segundo orifício. Como eu falei, os cabos eles são divididos em data line plus e data line minus, tá? Ou B-line e A-line, aquele que a gente chamou lá de B+, e A-. E eles têm geralmente a cor vermelho e verde. Então fica fácil da gente identificar qual cabo é qual para não acontecer inversão. Repare que todo conector ele já é preparado para diminuir o erro, né? Então repare aqui que o cabo ele tem a proteção metálica aqui, né? Esse cabo aqui tem inclusive duas, tem aquele foil de alumínio e tem a malha metálica, tá certo? O próprio conector já faz aterramento, ó. Essa parte aqui do conector ela é metálica, então ela abraça o cabo e já faz o aterramento. Dentro do cabo, a gente tem dois fios, um vermelho e um verde. Repare aqui no conector, aqui na conexão, ó, que está escrito A1 de verde e aqui está escrito B1 de vermelho. Ou seja, nos próprios bornes aqui, parafusos, né? Bornes significam os parafusos, de conexão, ele já te indica onde é que você tem que ligar. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. O A2 está escrito de verde e o B2 está escrito de vermelho, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Não sei se vai dar para ler, mas o interessante aqui é a cor. Aqui está escrito de verde com vermelho, verde com vermelho. Essa chave aqui é a chave que vai ligar o resistor de terminação. Colocou a chave para cima na posição ON, o resistor está ligado. Colocou a chave aqui para baixo na posição OFF, o resistor ele está desligado, certo? Muito bem, então agora um pequeno exercício, tá? Para vocês fazerem aí. O exercício é o seguinte: primeiro, quais os diferentes mecanismos de acoplamento de interferência nos cabos field bus, que são aqueles que a gente viu na parte 1 da aula, e quais medidas podem ser adotadas para reduzir cada tipo de interferência, certo? Segundo, uma rede Profibus ela foi projetada com um CLP e 32 escravos. A taxa de comunicação foi estabelecida em 1,5 megabits por segundo e um total de 800 metros de cabo vão ter que ser utilizados. Nesse caso, quantos repetidores devem ser utilizados? Aqui um detalhe importante é o seguinte: de acordo com a velocidade que você estiver utilizando na rede Profibus, o comprimento máximo de cada segmento ele vai ser alterado. Então, repare aqui, ó, que de 9.600 bits por segundo até 93.075 bits por segundo, eu posso ter um comprimento máximo de segmento de 1.200 metros. À medida que essa velocidade vai aumentando, o meu segmento máximo vai diminuindo, tá certo? Nas velocidades altas aqui, que são as velocidades acima de 3 megabits por segundo, né? Até 12 megabits por segundo, o comprimento máximo do cabo é de apenas 100 metros. Então, considerando isso aqui tudo, né? Quantos repetidores devem ser utilizados? Ou seja, se para aquela velocidade eu cheguei no comprimento máximo do cabo, eu tenho que instalar um novo repetidor para conseguir mais aquele comprimento máximo do cabo novamente. Ok? Dê uma pausa aí no vídeo, faça os exercícios e daqui a pouco a gente já faz a correção. Muito bem, então, primeiro, quais diferentes mecanismos de acoplamento e interferência em cabos field bus? A gente viu que são dois, né? Primeiro seria interferência eletrostática, que é o acoplamento capacitivo, quando eu tenho dois cabos com potenciais diferentes, um do lado do outro, formam um capacitor. E a segunda forma é o acoplamento eletromagnético, né? O acoplamento eletromagnético, ele é aquele no qual eu tenho uma tensão alternada, né? De um valor alto de tensão, tá? Passando ao lado de um cabo de pequena tensão, que seriam esses cabos de
instrumentação, cabo de rede, tá? Então isso vai gerar um campo elétrico variável aqui e esse campo elétrico ele vai induzir correntes no cabo de menor potencial, que a gente chama de interferência eletromagnética. Como é que eu posso fazer para diminuir essas duas formas de interferência? No caso da interferência eletrostática, primeira coisa, a blindagem aterrada do cabo, né? Então, pegar um cabo blindado e aterrar essa blindagem. E também utilizar a instalação metálica blindada, né? Utilizar a calha metálica aterrada, tá certo? Desculpa, eu falei a calha blindada, não seria a calha blindada, seria a calha metálica aterrada, certo? Muito bem, então seria essa a forma de diminuir a interferência eletrostática, tá? No caso da interferência eletromagnética, a forma é a blindagem do cabo, tá certo? Então, quando a gente faz a blindagem do cabo, a gente viu que a tensão induzida, né, no interior do cabo, ela tem sinais opostos, o que acaba por diminuir essa interferência eletromagnética. Na segunda, uma rede Profibus ela foi projetada com CLP e 32 escravos, né? A gente viu que a quantidade máxima de equipamentos são 32, então aqui se eu já tenho um CLP, 32 escravos, eu preciso de pelo menos um repetidor, né? Se a gente for utilizar na prática lá cerca de 24 equipamentos por segmento, então eu já preciso de um, que eu distribuo uma parte no primeiro segmento e uma parte no segundo. A taxa de comunicação ela foi estabelecida em 1,5 megabits por segundo. E um total de 800 metros de cabo vão ter que ser utilizados. Muito bem, então agora eu vou fazer uma segunda análise em cima da velocidade. Se eu estou utilizando 1,5 megabits por segundo, eu venho na tabela e o comprimento máximo por segmento são 200 metros, né? Olha só, no primeiro segmento eu não preciso, né, de repetidor. Então eu já tenho lá, o CLP ele já consegue um comprimento de 200 metros de cabo, tá certo? Quando eu coloco um repetidor, então eu já consigo mais 200 metros. Então, com um repetidor, eu consigo uma rede com 400 metros. 2 repetidores, eu consigo uma rede com 600 metros. 3 repetidores, eu consigo uma rede com 800 metros. Então, olha só, se eu analisar simplesmente o número de escravos, eu preciso de um repetidor. Quando eu analiso o número de comprimento de cabo, eu preciso de 3 repetidores. Então é lógico que eu vou pegar o pior caso e eu tenho que instalar no mínimo 3 repetidores aqui, tá certo? Esses 32 escravos, eles podem estar divididos de qualquer forma nesses segmentos, né? Você pode colocar, por exemplo, 10, 10 e 12, ok? Ou qualquer coisa, não excedendo o número máximo de escravos por segmento, ok? Então, nesse caso aqui, a resposta seria pelo menos 3 repetidores. Poderia utilizar mais 4 para não ficar exatamente no limite ali do comprimento para cada segmento? Eu quero fazer cada segmento com 150 metros. Vou precisar de 4 repetidores. Pode também. O mínimo aqui seriam 3. Muito bem. Eu vou cortar o vídeo aqui agora para não ficar muito grande e a gente já continua na parte 3.